Hoje eu estou aqui em Jerusalém, bem na linha do trem. Mas não se preocupe, eu não vou ser atropelado. Essa linha está sendo construída ainda. E a gente vê ali ao fundo os primeiros trens sendo ainda testados. Mas o que eu quero falar com vocês não tem a ver propriamente com a linha do trem, embora seja algo relevante. O que a minha vida e a sua vida tem a ver com os trens de Jerusalém? Quer saber mais? Continue conosco e você vai aprender muito. A primeira vez que eu estive aqui em Israel foi em maio de 2008. E muito antes disso, em 2002, Israel começou a construir sua primeira linha de trem aqui em Jerusalém. Você já imaginou o transtorno que isso causou para os habitantes? Hoje, em 2026, Israel começa a construir, ou já está finalizando o processo de construção de outras linhas de trens aqui na Cidade Santa. Mas pare para pensar um pouco na complexidade. A cidade de Jerusalém tem cerca de 1 milhão de habitantes. Em 2002, obviamente era um pouco menos, mas já existiam muitos turistas, já existia muito tráfego, muita gente, ruas estreitas, muitas dificuldades. Mas se você parar para pensar assim, na sua vida, você não consegue evoluir. O governo de Israel, o governo da cidade de Jerusalém, independente de que governo fosse, estava preocupado em transformar a cidade. Como nós sabemos, Jerusalém, uma cidade bíblica, desde o patriarca Abraão, há menções dessa cidade. Por exemplo, em sua visita, Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém. Então, uma cidade milenar, e muitas pessoas vêm até aqui hoje para conhecer essa cidade milenar. E muita gente pensa que vai chegar aqui e vai encontrar apenas ruínas, pedras, uma cidade muito antiga. Sim, você vai encontrar muitas coisas antigas, mas Jerusalém nunca parou de evoluir. Todas as vezes que eu vim aqui, a cidade sempre se mostrou um lugar cheio de guindastes, cheios de construções novas, construções modernas, construções que trazem proteção aos seus habitantes, aos seus moradores. Como a gente sabe, infelizmente, Israel é alvo de muitos ataques e muitas dificuldades para o povo. Então, o governo de Israel, os engenheiros, todo o povo aqui trabalha para trazer segurança para os seus filhos. E é aqui que eu e você entramos. A nossa história começa a se conectar com as linhas de trem da cidade. Em 2011, foi inaugurada a primeira linha de trem de Jerusalém. Hoje, em 2026, qualquer pessoa anda por ela e nem sequer sabe. Mas em 2011 foi inaugurada essa linha de trem aqui, que vai desde o Monte Herzl, que está nessa direção, até Pisgat Ze'ev, no sentido oposto aqui de Jerusalém. E toda vez que nós pegamos o trem, eu particularmente fico emocionado, porque quando eu vim pela primeira vez aqui a essa cidade, nem sequer existia o trem. E isso mostra para mim a evolução contínua de Jerusalém. Nós, da mesma forma, queremos proteger os nossos filhos, mas queremos também continuar evoluindo. Para proteger os nossos filhos, para darmos uma vida melhor para eles, nós precisamos construir o caminho, construir a estrada, para que o trem possa passar. E um ponto muito interessante que a gente pode de novo correlacionar a nossa vida com os trens de Jerusalém, está no fato de que, para ter os trens hoje, foi preciso muito trabalho e causou muitos transtornos. Na nossa vida, qualquer mudança vai demandar muito esforço e eventualmente alguns transtornos. Mas nossos filhos caminharão mais rápido. Nem todo mundo vai ver o processo de evolução. Muitas pessoas vão ver apenas o transtorno. Mas você precisa ter a consciência de que está construindo um caminho melhor para seus filhos. Mas aí você pode dizer, tá, já construí a linha, o trem já está funcionando. Esse trem começou em 2011. Em 2026, estamos construindo uma nova linha na cidade. Significa que a gente precisa continuar a evoluir, construir novos caminhos, construir novas jornadas na nossa vida. Não pare por qualquer coisa, não pare por transtornos, não pare porque pessoas estão olhando, não pare porque as pessoas estão fazendo, não pare porque as pessoas estão incomodadas. Siga adiante, continua construindo a sua jornada, tenha o entendimento que é você que precisa construir o seu caminho.
Não confie em outras pessoas, não busque outras pessoas. Busque em você mesmo a força para continuar a construir a sua jornada, para continuar a produzir novos caminhos para gerações futuras da sua família. Meu trem acabou de chegar. Deixa eu pegar ele. Махане Иуда. Дорога, если эта дорога идет в Пельце, значит это Пельцкая дорога. Они по названиям Ufa! Depois de uma jornada pelo trem, ele me largou na entrada da cidade velha. E dali, eu vim parar aqui, no Kotel Hamaravi, o Muro das Lamentações, o lugar onde Deus habita. Todos os caminhos na cidade velha nos conduzem até esse lugar, até a presença de Deus. Mas deixa eu compartilhar com você um pouco da minha história, da minha jornada, para que você possa entender a sua jornada. Eu quero tentar te ajudar a entender em que ponto você está, e entender que talvez não esteja numa situação tão ruim, tão difícil quanto você possa pensar. Pouco tempo atrás, meu filho me ligou, desesperado, na verdade. O pai foi assaltado, acabei de ser assaltado aqui. Ele tinha comprado um iPhone novo, tinha trabalhado muito para conseguir, comprou o iPhone, o celular que ele queria. E o celular novinho estava fazendo a alegria dele, e ele saiu para cortar o cabelo, e na frente do cabeleireiro, onde ele cortava, veio um ladrão e roubou o celular dele. Ele me ligou imediatamente, pegou o telefone do cabeleireiro ali, emprestado, e me ligou. Pai, fui assaltado aqui e tal. Então, corri imediatamente, fui lá, encontrei com ele, acalmei meu filho, voltamos para casa e tudo bem. A história segue e tá tudo bem. Baruch Hashem, Deus sabe de todas as coisas. Passou mais um tempo. Meu outro filho, que não mora no Brasil, começou a falar com a mãe e falava: mãe, o pai não está querendo viajar para cá não, ele tem tal coisa, será que ele não tem nenhuma viagem aqui e tal? E aí a gente percebeu que ele estava sentindo saudades do pai, saudade de um contato com a família. Já estava há um bom tempo distante de nós. O que eu fiz? Comprei uma passagem para vir ao encontro do meu filho. Só que aí eu tenho uma coisa comigo, eu gosto de fazer surpresa para minha família. Comprei a passagem, falei, não vou falar para ninguém. E até o último dia nós não falamos para ele. Só que no último dia, quando eu já estava em viagem, estava ali na Alemanha já, na metade do percurso até Israel, mais da metade do percurso, meu filho inventou de ligar para a família e me ligar. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou, eu sabia que o pai estava vindo. Por quê? Porque meu pai não atendeu, e ele sempre atende as ligações. Ele sempre atende quando nós ligamos. E isso me deixou muito feliz, muito feliz. Estragou a surpresa, porque quando eu cheguei a Jerusalém, eles disfarçaram e a gente se encontrou. E aí ele falou, eu sabia que você estava vindo. Ok, né? Fiquei muito feliz com isso. Por quê? Porque quem é a primeira pessoa para quem seus filhos ligam quando eles estão em apuros? Meu filho, quando foi assaltado, não ligou para a polícia. Ele ligou para mim, porque ele sabia que eu iria atender. Meu outro filho sabia que eu estava perto, porque ele ligou e eu não atendi. E eu sempre atendo as ligações dele. Em que lugar está você na relação com os seus filhos? Que relação você está construindo? Que caminho, que trilho você está construindo? Talvez você possa pensar assim, eu sou como Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito antiga, é muito difícil, não dá para construir um trem. Eu sou muito velho, eu não consigo mais construir nada. Perdi o tempo hoje, não consigo mais construir. Não, comece a pavimentar a estrada para que seus filhos venham parar aqui no Kotel, na presença de Deus. O que aconteceu comigo, com os meus dois filhos, e acontece com a minha filha
Ela sabe, minha filha sabe, que de todo o mundo, todas as pessoas no mundo, quando ela ligar, eu sempre vou ser aquele que vou atender a ligação dela. E é claro que ao falar dos meus filhos, eu me emociono. Meus filhos, eles sabem que eles são tudo para mim. Seus filhos sabem que tudo que você constrói é para eles. Tudo que você trabalha é visando o futuro deles. Todo o caminho que você constrói, toda a sua jornada é pensando no benefício deles. Ou será que não é? Meu é. E eu vou dizer para vocês, eu fico muito feliz de estar pavimentando, de estar construindo um caminho, um trilho para onde eles possam andar e que esse trilho os traga aqui a Jerusalém. Nem sempre os nossos filhos verão a construção do trem. Talvez os seus filhos hoje não estejam percebendo, não sejam capazes de ver o que você está construindo para eles. Mas aí entra a sua sabedoria em mostrar-lhes: meus filhos, olha o que eu estou fazendo por vocês. Eu estou pavimentando o caminho para que vocês possam trilhar e alcançar níveis mais elevados na vida. Todo bom pai, toda boa mãe sabe disso. Nós trabalhamos para que os nossos filhos sejam melhores que nós, alcancem em qualquer esfera da vida níveis mais elevados do que nós. E não, você não é um mau pai, você não é uma má mãe. Olha quanta coisa você já construiu por eles. E de alguma forma, seus filhos sabem reconhecer. Meus filhos sabem reconhecer. Porque quando eles dizem que toda vez que eles ligam, o pai atende, eles sabem que eu estou aqui por eles. Essa é uma lição. Outra lição: o caminho que você constrói para eles, outras pessoas também poderão trilhar. Quando Jerusalém constrói o trilho, coloca o trem, não apenas os filhos de Jerusalém andam nele. Os turistas, pessoas do mundo inteiro, israelenses, árabes, peregrinos de outras nações, pessoas que vêm aqui apenas para orar. Todas essas pessoas se beneficiam. E quando você constrói um bom caminho para seus filhos, eles começam a trilhar esse bom caminho, o mundo se beneficiará dos seus bons atos. Aprenda que o seu trabalho tem valor. Mas não fique se queixando porque você é velho, porque você não tem mais tempo de construir. Recomece. Recomece. Já pensou se lá no início dos anos 2000, o governo de Israel pensasse assim: Jerusalém é uma cidade antiga, não dá para construir. Não teríamos tantas linhas de ônibus, não teríamos a linha de trem ou as linhas de trem, não teríamos tanto avanço na cidade, não teríamos tantas construções. Por onde você olha, eu já falei isso, mas por onde a gente olha, a gente vê construções novas aqui em Jerusalém. Jerusalém não parou no tempo. Não pare no tempo também. E eu quero falar mais uma lição que eu aprendi com o trem aqui de Jerusalém. Quando você chega na estação, existe um painel, e esse painel mostra quanto tempo falta para o próximo trem passar. E aí, quando eu estava esperando agora pela manhã, o trem passava a cada 5, às vezes 4 minutos. E sabe o que isso significa? Seus filhos precisam saber quando o trem vai passar. Você constrói o trem, você coloca o trem para andar, mas faça seus filhos saberem quando o trem vai passar. Saiba e ensine seus filhos que você vai passar de tempos em tempos para pegá-los e mostrar o caminho, para que eles possam entrar na jornada. E existe uma outra lição do trem de Jerusalém. Na sexta-feira de tarde, o trem para e não existe trem no Shabat. Isso também pode ensinar os nossos filhos. Mas de que forma?
Ensine seus filhos que existe o dia do Senhor. O dia em que o trem para. O dia em que você vai dar o testemunho a eles que é tempo de reduzir, parar para buscar a Deus. Às vezes na correria da vida a gente não para. E talvez você mesmo passe por isso. Hiroshi, eu tenho tanta coisa para fazer. Então. Mas saiba e mostre isso para os seus filhos, que toda sexta-feira é tempo de parar. Porque está chegando o dia do Eterno. O Shabat, ele separa o dia sagrado dos demais dias. Tudo que você tem que fazer, faça durante a semana. Mas santifique o Shabat. E seus filhos verão que sim, é possível servir a Deus. Que sim, por mais que a gente trabalhe, existe um tempo de descanso. Existe uma oportunidade para nós pararmos e encontrarmos a Deus. E hoje, ao chegar aqui ao Kotel, fui surpreendido, estava tendo lá dentro uma aula para as crianças, mas crianças muito pequenas, de 5, 6, 4 anos. E ao mesmo tempo em que eu filmava com o cuidado ali, né, filmava para não causar nenhum transtorno, os rabinos olhavam para mim e eu não sabia se eles estavam bravos ou estavam tranquilos, mas eles olhavam para mim até que um pai veio, encostou no meu ombro e ele falou: você me manda esse vídeo? Meu filho está ali estudando e eu quero ter essa recordação. E passou um pouco de tempo e eu continuava filmando, veio outro pai e falou a mesma coisa para mim. E veio um terceiro e falou: me manda pelo WhatsApp, e me colocou ali no papelzinho o número do telefone dele para que eu mandasse o vídeo. E eu continuei filmando, e em algum momento o rabino mesmo olhou para mim, sorriu, fez um gesto com a cabeça de alegria por eu estar filmando os seus discípulos, aquelas crianças com pequenas coroas de papel na cabeça, que alegremente cantavam ao Eterno. Talvez nem todos nós sejamos capazes de realizar os nossos sonhos, mas nós podemos trabalhar para que os sonhos dos nossos filhos possam ser atingidos. E eu quero encerrar essa parte com uma lição entre pais e filhos. E essa é uma lição muito difícil. E eu aprendi, e eu espero que você também aprenda. Dias atrás, eu estava assistindo um vídeo no Instagram, vou colocar aqui para vocês. Esse vídeo mostrava um menininho diante do seu pai. E esse menino falava para o pai: esse aqui é o meu bisavô, que transferiu os seus traumas para o meu avô. E com isso o menino trocava a água do copo, o líquido do copo, e ele continuava vermelho. Meu avô transferiu os traumas para o meu pai, e o líquido continuava vermelho. E aí ele pega um copo com água e derrama sobre aquele copo que representava o pai dele, até que todo o líquido vermelho parasse e ficasse um líquido cristalino. E aí ele mostra para o pai, e ele fala: pai, eu te amo, porque o pai não transferiu os seus próprios traumas aos filhos. Construa o caminho. Eu sei que é difícil, eu sei que a jornada é dura, é custosa, muitas vezes a gente passa por ofensas, nossos filhos não entendem, mas nós temos que entender que estamos construindo o trilho para que eles possam andar. Faça isso por seus filhos. Não deixe que seus traumas do passado influenciem. Hoje eu olho para os meus filhos e com alegria eu percebo que eu consegui, eu venci. Eu consegui não permitir que os males do meu passado influenciassem os meus filhos hoje. Porque eu estou tentando, dia após dia, transformar o líquido vermelho numa água cristalina. Transfira você também uma água cristalina para seus filhos. Construa um caminho para eles e eles irão te amar. Eventualmente, nós como pais teremos conflitos com os nossos filhos, é natural, são gerações diferentes. Eu tenho
51 anos. E ao olhar para trás, eu sou da geração que usava orelhão, telefone de ficha, depois o cartão, depois a internet de escada. Meus filhos já nasceram com a internet de alta velocidade. Eu sei que você também viveu muitas coisas. A geração antiga viveu aí períodos em que você tinha que ir na locadora. Hoje os nossos filhos têm Netflix e aí eles assistem o filme na hora que eles querem. Sim, são gerações diferentes, mas seus filhos irão aprender a te amar quando eles entenderem lá no futuro que os seus traumas não passaram para eles. Confie em você. Saiba que Deus confia em você. E saiba que sim, você está evoluindo. Cada pequeno pedaço do trilho que você coloca, você está crescendo. Você está melhorando o caminho para seus filhos. E isso é o fundamental. Ainda que outras pessoas não reconheçam, ainda que cause transtornos, como a construção do trem, obviamente causa transtornos. Tem muito barulho pela cidade, tem muita dificuldade. O trânsito muda diariamente, tem muito carro, tem ruas interditadas, tem uma série de coisas. Mas o trilho do trem está sendo construído. Construa você também os trilhos para os seus filhos, para que eles possam alcançar uma jornada até o Kotel. Eu encerro esse vídeo de hoje aqui, na entrada da porta de Yafo, na Cidade Velha. Por quê? Porque Jeremias, o profeta, no capítulo 6, ele nos diz: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por elas, e encontrareis descanso. Que o trem que você constrói hoje, o trilho do trem que você constrói hoje para seus filhos, possa servir para que conduzam os seus filhos aqui, às veredas antigas, e que eles possam também entrar por elas, entrar pelas portas da cidade de Jerusalém e encontrarem o bom caminho. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas que queiram também conhecer Jerusalém e tirar lições preciosas para a vida espiritual, seja aqui na Cidade Velha, seja na Cidade Nova, seja andando no trem de Jerusalém, mas que todos nós possamos juntos aprendermos e crescer com a palavra do Eterno. Shalom, até a próxima. Tchau. Oi. Eu vou mostrar como são passados os traumas de geração em geração até chegarem em mim. Beleza. Então vamos lá. Esse é meu bisavô, esse é meu avô, esse é meu pai e esse sou eu. E esses são os traumas. E agora eu vou mostrar. O meu bisavô passou alguns traumas para o meu avô. E o meu avô passou alguns traumas para o meu pai. Mas aí chegou na minha vez. Mas na minha vez de receber os traumas, o meu pai quebrou o ciclo. Te amo, pai.